O filme se inicia em algum ponto da Alemanha, mostrando nossa protagonista presa dentro do porta-malas de um carro. Ela não sabe onde está, nem como foi parar ali e percebe que suas pernas estão imóveis. De repente, Malina avista um homem enigmático se aproximando de longe. Ela nota também que seu celular está dentro de um saco plástico, junto com outros pertences próximos. Enquanto o homem começa a quebrar o retrovisor do carro, Malina rapidamente pega o celular. O homem arremessa o espelho para dentro do porta-malas e toma um gole de uísque, sem perceber que Malina finge estar desacordada. Em seguida, ele joga fora os objetos de Malina, ignorando que ela já recuperou o celular. Malina sente o carro se movimentar e, ao checar o celular, vê as imagens do ultrassom que sua irmã grávida, Moni, havia enviado. Ela tenta ligar imediatamente para seu namorado, mas ele não atende. Nesse momento, ela percebe o boné de Eno dentro do porta-malas e fica apreensiva, temendo que algo ruim tenha acontecido com ele. Com toda a força que consegue reunir, Malina tenta abrir o porta-malas, mas não consegue. Pouco depois, recebe uma ligação de Moni, que começa a comentar sobre o ultrassom e o tamanho do bebê. Malina a interrompe, explicando que foi sequestrada e está presa no porta-malas de um carro, pedindo com urgência que a irmã contate a polícia. Infelizmente, Moni acredita que seja uma brincadeira e se questiona por que Malina não consegue apenas se alegrar com a gravidez sem transformar tudo em um drama. Frustrada, Malina tenta ligar para os serviços de emergência, mas percebe que o celular perdeu o sinal de repente. Tentando entender sua paralisia, sendo ela própria médica, conclui rapidamente que recebeu alguma injeção na coluna e foi drogada. Enquanto buscava uma saída, Malina encontra sua câmera de ação no porta-malas e começa a gravar. Pouco tempo depois, Malina descobre imagens do momento em que o sequestrador atacou. O homem agride Eno e, em seguida, se aproxima de Malina, que está escondida dentro do carro com a câmera. Ele a ameaça com uma arma e a força a beber água. Malina logo suspeita que foi isso que a fez desmaiar. O sequestrador a pega nos braços e a coloca de volta no porta-malas. Por um instante rápido, Malina consegue ver o rosto dele no vídeo e captura uma foto com o celular. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Moni, que compartilhou um artigo do WikiHow, ensinando como escapar do porta-malas de um carro. Malina fica irritada com a sugestão e grava uma mensagem de voz explicando que sua situação não é brincadeira, nem sua localização. Antes que possa enviar, o sinal some novamente. Ela então lê atentamente o artigo e tenta seguir as instruções, abrir a fechadura de dentro, tentar empurrar as luzes de freio, entre outros métodos. Na prática, porém, tudo é muito mais complicado do que parecia. E Malina recebe uma ligação do pai, mas decide que retornará a chamada mais tarde. Rapidamente, ela liga para o serviço de emergência e fala com uma operadora chamada Elisa. Malina explica que foi sequestrada e está presa no porta-malas, sentindo as pernas dormentes. Quando Elisa pergunta como tudo aconteceu, Malina conta que estavam planejando uma viagem de 6 meses pela América do Sul, mas a pessoa que ofereceu a carona acabou sendo o sequestrador. Elisa então questiona se Malina lembra da placa ou consegue descrever o carro. Ela só se recorda de que o veículo era verde escuro e não possuía o espelho retrovisor do lado direito. Infelizmente, Elisa explica que não conseguem rastrear a localização dela imediatamente e pergunta onde exatamente ela está. Malina olha para o mapa, mas só consegue apontar uma área enorme, sem conseguir dar detalhes precisos. Eles conseguem identificar apenas a torre de celular mais próxima. Nesse instante, Malina recebe outra ligação do pai e coloca Elisa em espera. O pai de Malina está preocupado e menciona ter recebido uma mensagem alarmante sobre ela. Como ele não aprova o relacionamento dela com Eno, suspeita que estejam inventando desculpas para fugir juntos. Malina então esclarece que, na verdade, está em perigo. O pai revela que recebeu uma mensagem anônima exigindo 250 mil euros para seu retorno. Ele acredita que possa ser obra de alguém chamado Gabriels, com quem tem desavenças, mas Malina não compartilha dessa suspeita. Em seguida, ela envia uma foto do sequestrador e insiste que ele contate a polícia, mas ele hesita. O pai diz que pretende pagar o resgate, mas teme que os sequestradores tenham grampeado os telefones e que ela possa ser machucada caso chamem a polícia. Irritada, Malina encerra a ligação tanto com o pai quanto com Elisa. Mais tarde, usando a lanterna do celular, ela examina seu corpo e fica horrorizada. Descobre uma ferida aberta próximo à cintura, no lado esquerdo, percebendo que foi submetida a algum tipo de cirurgia pelos sequestradores. Eles utilizaram grampos para prender a pele, fazendo-a perder muito sangue. Sentindo-se impotente, despeja álcool sobre a ferida e reprime os gritos de dor. De repente, escuta o sequestrador falando com alguém, mencionando que removeu seu rim e que estará em um local às 4h30 da manhã, ou seja, em aproximadamente 1 hora. Determinada a sobreviver, Malina pega o cadarço do sapato e utiliza suas habilidades médicas para suturar o ferimento. Para se acalmar, ouve uma antiga mensagem de voz de Eno, doce e reconfortante. Com muita dor, ela passa o cadarço por cada grampo, um a um, suturando
torturando a pele. Enquanto trabalha, escuta Eno expressando seu amor pelas crianças e seu desejo de ter pelo menos 3 filhos com ela. Apesar do sofrimento, consegue prender os pontos com um brinco improvisado e, finalmente, estancar o sangramento. Pouco depois, Elisa liga novamente. Malina explica que seu órgão pode ter sido retirado e suspeita que os sequestradores sejam traficantes de órgãos. Ela também menciona que o sequestrador conversava com alguém sobre estar em um local às 4h30 da manhã. Elisa continua encorajando Malina, garantindo que está fazendo tudo o que pode para ajudá-la. De repente, o carro para e Malina percebe que eles provavelmente estão em um posto de gasolina. Elisa pede a Malina que tente chamar atenção. Ela começa a gritar e pedir socorro. A porta do porta-malas se abre, revelando o sequestrador. Ele avisa que ninguém irá ouvi-la e pede que mantenha a calma para não fazer barulho. Enquanto isso, Elisa fala ao telefone e Malina discretamente desliga, continuando a gritar em silêncio. O homem toca em seus ferimentos, causando dor intensa, e explica que precisa que ela permaneça viva por enquanto. Em seguida, manda-a ficar em silêncio e fecha novamente o porta-malas. Frustrada, Malina grita mais alto e o sequestrador responde aumentando o volume da música, irritando-a ainda mais. Finalmente, chega uma mensagem de Eno. Ele informa que está bem e que estão sendo monitorados. Essa notícia enche Malina de alívio e ela compartilha imediatamente com Elisa. Eno também estava sendo mantido refém em algum lugar desconhecido. Elisa então conta que conseguiram localizar o posto de gasolina. Eles estavam no local mais cedo e seus colegas já estão a caminho. Além disso, explicam que contataram o pai de Malina, que enviou uma foto do sequestrador. O pai comenta que havia visto o homem rondando o hospital 2 semanas antes. Ao ouvir isso, Malina percebe que o sequestrador a observa há algum tempo. Elisa questiona sobre a suspeita do pai em relação aos Gabriels e pede que Malina explique quem são eles. Ela revela que, durante sua segunda cirurgia de emergência, cometeu um erro que resultou na morte de uma jovem. Por isso, sua família, os Gabriels, a culpou e entrou com um processo contra ela. Malina confessa que se sentiu tão culpada que pensou em abandonar completamente sua carreira médica, mas conta como Eno a apoiou e a incentivou a continuar trabalhando. Para tentar acalmar Malina, Elisa pergunta como ela e Eno se conheceram. Malina explica que durante uma festa, Eno ficou extremamente bêbado e acabou desmaiando. Ele foi levado ao hospital e ela acabou sendo a responsável por atendê-lo. Ela também revela que sua família é totalmente contra o relacionamento dos dois. No meio da conversa, Elisa grita de repente e ordena que seus colegas montem barricadas em diversos pontos. Malina fica assustada, imaginando que seu pai estava prestes a pagar o resgate, e pergunta sobre a necessidade de bloquear estradas, mas a ligação é interrompida. Frustrada, Malina envia uma mensagem para Eno pedindo que ele contate a polícia e peça para falar com Elisa. Pouco depois, ela decide pegar algumas ferramentas que estavam debaixo do porta-malas. Ela escolhe uma ferramenta usada para pneus e a utiliza para remover a tampa da lanterna traseira. Em seguida, começa a bater na parte interna da lanterna. O sequestrador aumenta o volume do rádio para abafar o barulho. Ela insiste e consegue quebrar a lanterna traseira, conseguindo enxergar o que se passa do lado de fora. Malina estende a mão para fora e começa a gritar por ajuda. Um homem que estava atrás do carro percebe os gritos, sai rapidamente do veículo e corre em sua direção para ajudá-la. O sequestrador atropela o homem que tentava ajudá-la e foge em alta velocidade, provocando um caos na estrada. Malina tenta ligar para Elisa novamente, mas recebe uma mensagem de erro, indicando que o número não é reconhecido. É nesse instante que ela percebe, através de uma notificação, que atravessou a Alemanha e entrou na República Tcheca, perdendo o acesso a serviços de emergência. Pouco depois, Elisa consegue contatá-la pelo número pessoal e pergunta se o acidente na rodovia foi causado pelo sequestrador. Malina confirma sentindo desespero e afirma acreditar que vai morrer em breve. Elisa tenta acalmá-la, mas Malina, frustrada, quebra um espelho. Ela então percebe que pode usar um fragmento do vidro para observar a placa do carro do sequestrador. Consegue ler os números e letras e os anota com o próprio sangue. Nesse momento, Malina recebe uma ligação estranha de Eno, que finge estar conversando com o pai dela. Ele implora que o pai de Malina pague o resgate para garantir sua segurança. Para sua surpresa, Eno revela que também está dentro de um carro e alerta que ambos serão mortos se a polícia intervir. Elisa liga novamente e informa que o pai de Malina pagou o resgate, mas não obteve nenhuma resposta dos sequestradores. Ela explica que, aparentemente, o sequestro não tem relação com os Gabriels. Elisa acrescenta que montaram bloqueios em todas as estradas e agora só precisam da placa do veículo. Malina encara a placa do carro, mas lembra-se das instruções de Eno e decide não revelar a informação. Pouco depois, recebe uma mensagem de Eno pedindo que permaneça em silêncio para que tenham alguma chance de escapar. Eles se aproximam então de um posto de controle, onde um policial começa a interrogar o motorista. Sentado ao lado do
sequestrador, que pede para ver os passaportes. Embora essa seja a oportunidade perfeita para agir, ela decide seguir o conselho de Eno e permanece em silêncio. Enquanto o sequestrador se afasta dirigindo, Malina revisa novamente as imagens captadas pela câmera. Para seu horror, ela percebe que enquanto era colocada no porta-malas, Eno caminhava tranquilamente atrás do sequestrador. Nesse momento, recebe outra ligação de Elisa. Ela informa que conseguiram identificar o carro e que sua equipe chegará até Malina em breve. Malina pergunta sobre o número que exigiu o resgate de seu pai. Após algum esforço, Elisa começa a recitar os dígitos e Malina descobre, chocada, que o número pertence a Eno. Ela se sente traída e desesperada, incapaz de compreender como seu namorado pôde envolvê-la dessa maneira. Elisa pergunta se Malina consegue ouvir o som da água e ela percebe que o carro agora está sendo transportado em uma balsa atravessando um lago. Elisa e sua equipe sabem exatamente onde ela está, mas ainda não conseguem alcançá-la. À beira do desespero, Malina se prepara para perder a esperança, quando Elisa lembra que não se perdoaria se algo acontecesse com ela. Logo depois que a ligação termina, Malina envia uma mensagem para Eno exigindo a verdade. Pouco tempo depois, ela ouve alguém saindo do carro e recebe uma chamada de Eno. Ele finalmente admite seu envolvimento no sequestro. Eno pede desculpas, explicando que o sequestro não deveria ter acontecido dessa maneira. Segundo ele, o plano original era libertá-la assim que o resgate fosse pago, e ele não sabia que algo aconteceria com seu rim. Ao ouvir isso, Malina, atônita, pergunta: Eno admite que está envolvido em dívidas e em negócios perigosos com pessoas sem escrúpulos. Malina fica arrasada e implora que ele a ajude a escapar. Ela explica que seu pai possui uma grande quantia em um fundo fiduciário que poderia ser entregue ao sequestrador. No entanto, Eno demonstra indiferença e afirma que entregá-la é sua única chance de sobrevivência. Após a ligação, Malina percebe que não pode desistir. Decidida, envia a Eno uma foto do ultrassom que fez da irmã e revela que está grávida do filho deles. Ela sabe que ele ama crianças mais do que qualquer outra coisa e decide usar isso para manipulá-lo. Eno pergunta se ela está falando sério e Malina confirma, explicando que pretendia contar durante as férias. Ela o confronta, dizendo que ele será responsável pela morte do bebê e desliga o telefone, deixando Eno sem reação. Na cena seguinte, Eno está sentado no banco da frente com o sequestrador. Ele sugere que libertar Malina poderia render muito mais dinheiro, mas o sequestrador recusa, afirmando que a menina já viu seu rosto e por isso não a deixará escapar de forma alguma. Como último recurso, Eno revela que Malina está grávida, mas o sequestrador permanece indiferente. Para proteger o bebê, Eno puxa abruptamente o freio de mão do carro, provocando um acidente caótico. No momento em que o carro colide, o porta-malas se abre e Eno surge diante de Malina. Antes que possam trocar palavras, o sequestrador atira em Eno pelas costas. Em seguida, joga o corpo dele de volta no porta-malas, deixando-os em choque e sozinho diante da situação. Quando o sequestrador começa a dirigir, Eno morre no porta-malas. Malina chora desesperada e implora, pedindo que ele não a abandone e questionando por que ele a traiu dessa maneira. Enquanto examina o corpo, ela encontra uma faca no bolso de Eno e a utiliza para cortar o colchão por baixo. Ao conseguir abrir o espaço, consegue enxergar a roda por dentro do carro. Faltam apenas 4 minutos para as 4h30 da manhã. Malina grava um vídeo de despedida para sua família usando a câmera. Ela admite ter tomado várias decisões erradas, mas afirma que tudo aconteceu por estar apaixonada. Diz a Moni que adoraria ter sido tia e ter conhecido o filho que está por nascer. Ela também declara que caso morra, a culpa não será de Elisa, pedindo que a mensagem seja entregue a ela. Determinada a sobreviver, Malina faz uma última tentativa arriscada para se salvar. Estende a mão até a caixa de ferramentas no fundo do porta-malas e insere uma longa barra de ferro em uma das rodas. O motorista perde o controle do veículo e o carro despenca no lago. Rapidamente, o carro começa a se encher de água. O efeito das drogas em seu corpo passa e Malina recupera o movimento das pernas. Ela chuta o banco de trás e nada para longe do sequestrador, que parece inconsciente e prestes a se afogar. Malina emerge pelo para-brisa quebrado e sobe à superfície. Com a chegada da polícia ao local, o filme chega ao fim.